Paz do Senhor, boa noite a todos. Nessa quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, gostaria de abençoar a sua noite, dar uma boa noite a todos, saudar a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor Deus venha abençoar essa quinta-feira. Quem está descansando em casa, que o Senhor abençoe essa noite. Quem está trabalhando, Deus abençoe você no seu trabalho. Que Deus venha derramar na sua infinita graça, na sua infinita bênção. E que se você for ver o vídeo de manhã, Deus te abençoe. Se for ver à tarde, Deus te abençoe também. Então a palavra de Deus que eu vou ler hoje se encontra em Atos 3, a partir do versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor para as nossas vidas. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, não andava, e qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, e para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e ardelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então, nessa passagem que se encontra em livro de Atos, capítulo 3, fala sobre o coxo que ele não podia andar. E ele ficava pedindo esmola na frente da igreja. Depois a situação dele não permitia que ele andasse. Então, como ele não conseguia nem trabalhar, ele pegava e pedia esmola, né? Porque ele precisava, contava com a ajuda das pessoas, né? Geralmente as pessoas que têm algum tipo de deficiência, eles sempre pedem ajuda. E nós sempre devemos ajudar, sempre lembrando essa parte que nós devemos ajudar essas pessoas também. Então, ele esperando, vindo que os dois, tanto como Pedro e João, chegavam ao templo, ele foi pedir alguma coisa, uma moeda. Naquela época eles recebiam moedinhas na frente do templo, né, para poder sobreviver e comer alguma coisa. Mas ele não esperava que ele fosse curado, né? Pois nessa hora, né, Pedro pediu que ele não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nesse momento, a pessoa que era coxa não podia levantar, não podia andar, não podia trabalhar. Nesse momento, essa pessoa se levantou e ele correu para dentro do templo para glorificar o nome de Deus, pois ele tinha sido curado. Então, a palavra de Deus fala muito, desde o Velho Testamento até para o Novo, de várias bênçãos de pessoas que foram curadas. Pessoas que nunca conseguiram andar, de algum tipo de doença, pessoas que eram estéreis, né? Então as pessoas, elas procuravam, né? O que nem aconteceu da mulher que não podia ter filho, né? Que ela chorou e a pessoa que estava no templo achou que ela estava embriagada, mas no fundo ela estava chorando, pedindo que ela ganhasse um filho, né? Tivesse um filho, pois a outra ficava no pé dela, debochando porque ela tinha filhos e a outra não tinha, né? Então, tem tudo isso. E a palavra de Deus nos fala de quanto poder e imensidão no poder de Deus que Deus pode fazer. Nesse caso, ele usou Pedro e João para abençoar a vida dessa pessoa. E teve várias outras pessoas que foram curadas. Jesus mesmo curou pessoas quando está na terra. A Bíblia cita alguns fatos, não cita todos. Porque tem várias pessoas que tiveram contato também com Jesus na terra. Mas a Bíblia não se for colocar tudo o tempo que Jesus fez na terra também, ia ser um livro muito extenso para as pessoas lerem. Então tem pergaminhos que também não foram colocados, mas a grandeza que Jesus fez ficou para a eternidade, até nos dias de hoje, 2025 anos depois. Então, o que nós temos que aprender com isso? A exercitar a fé. Tá certo que nesse caso o coxo ele não contava que ele ia ser curado. Ele estava lá pedindo ajuda financeira, pedindo as moedas, mas ele acabou sendo abençoado, porque o Pedro estava e João estavam por ali e foram orar por ele.
E como Jesus tinha falado que o Espírito Santo ia ficar na terra, e as pessoas seriam usadas para fazer as maravilhas, as mesmas maravilhas que Jesus tinha feito, os seus servos também iriam fazer, abençoar vidas. Nesse caso, a pessoa voltou a andar, voltou a poder se movimentar. Então, isso também serve. Nesse caso, ele não pediu, mas Deus o curou, usando Pedro. Então, e nós somos canal, sempre lembrando, nós somos canal do poder de Deus. Né? Nós não somos deuses na terra, nós somos os canais de Deus na terra para abençoar vidas. Porque muitas vezes uma oração faz uma grande diferença na vida das pessoas. Tem pessoas que muitas vezes a gente não sabe, precisa de uma oração e tudo que ela precisa é que Deus esteja com ela. E muitas vezes Deus usa as pessoas na oração para curar, para transformar, vão conseguir bênçãos, né? Tem pessoas que às vezes estão desempregadas, precisam de oração, pessoas que estão nos hospitais, precisam de oração, né? Famílias muitas vezes precisam de oração em suas casas. Então, a oração ela faz um efeito muito grande, e principalmente quando exercemos a nossa fé. Se nós temos fé, sabendo que Deus vai agir, Deus vai agir. Deus não vai deixar de curar, de fazer algo. Se não, Deus coloca nós num lugar, muitas vezes tem uma pessoa esperando uma oração, precisando de uma ajuda. E nós, como pessoas, muitas vezes não sabemos. Mas Deus, que é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Qual pessoa que nós vamos abençoar. Porque Deus usa aqueles que estão dispostos a fazer a sua obra. Pessoas que procuram arrependimento verdadeiro, procuram estar na presença de Deus para abençoar vidas, ganhar vidas. Porque a salvação é única e é pessoal da pessoa. E também tem a questão de depois de todo o tempo que nós vivemos na terra, ir morar com Deus no céu. Que também é o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos. Deus pode curar uma pessoa e ela ir para o céu? Pode, porque uma coisa é curar, outra coisa é a pessoa ser salva. Então, Deus pode se manifestar para abençoar vidas? Pode, mas é a pessoa que escolhe se ela quer ficar aí para o céu ou ela quer ir morar no inferno. É uma escolha pessoal. Nós, seres humanos, temos essa escolha. Então, também tem a questão de muitas coisas assim, quando a oração ela faz um efeito, quando nós temos fé, cremos no que Deus faz. Quando nós cremos que, quando nós mencionamos a palavra, o nome dele, que ele vai agir, que ele vai fazer, tudo pode acontecer. Muitas vezes não precisa ser só uma pessoa que esteja pregando isso no púlpito, um pastor, um presbítero, um diácono, um bispo, depende de qual igreja que esteja. A pessoa, a partir do momento que ela deixa ser canal de bênção para a vida do próximo, as bênçãos de Deus podem alcançar a vida do próximo. Porque é isso que nós estamos na Terra, para abençoar o próximo. O importante se nós vamos dar roupa, se vamos dar comida, se vamos ajudar financeiramente, ou se através de uma oração nossa, a vida dessa pessoa vai ser transformada. No caso desse coxo, ele foi curado, né? Ele voltou a andar. E tem muitos casos, desde de lá para cá, dos anos que nós estamos hoje, muitas pessoas foram curadas. Tem pessoas que já foram curadas do câncer, pessoas que foram curadas do HIV, de diabetes. Então, tudo uma questão de fé. Deus permite que nós testemos nossa fé, que nós procuramos a face dele. Mesmo que a tua situação seja crítica ou a minha seja crítica, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de nossa vida. Deus controla tudo. Então, a partir do momento que nós olhamos para o problema e olhamos para Deus, as coisas acontecem. Pode ser que nós orando, ou uma pessoa intercedendo pelas nossas vidas. Então, tem pessoas que têm o dom da oração, que oram pela pessoa, a pessoa é curada. E também tem Deus, quando Deus quer curar alguém, Deus vai lá e manda a pessoa orar pela pessoa. Então, a pessoa que está no hospital, muitas vezes tem pessoas que ficam lá cuidando lá os capelães, principalmente, né, que eles sempre estão nos hospitais orando, intercedendo pela vida das pessoas, que é um lugar, um ambiente que precisa muito de oração, que tem pessoas que muitas vezes estão esperando uma cirurgia, tem pessoas que estão internadas, tem pessoas que estão entre a vida e a morte. O hospital é um lugar onde tem grandes batalhas, porque ali tem pessoas lutando pelas suas vidas. Tem famílias desesperadas que pedindo a Deus que algo seja feito. Nós sabemos que Deus pode fazer todas as coisas. Se Deus vai curar, amém. Se Deus não for curar, amém também, porque muitas vezes a pessoa pode estar doente, pode estar enferma, mas a questão que Deus quer é a casa da pessoa. Muitas vezes Deus deixa permitir certas situações porque Ele quer salvar a mãe, quer salvar o pai, quer salvar os irmãos, quer que as pessoas voltem para Ele.
Deus não abandona seus filhos. Mesmo que as pessoas quando se mantêm longe de Deus, Deus não esquece essas pessoas. Deus deixa que algumas situações aconteçam para que essas pessoas se aproximem de Deus. Para que as pessoas recebam mesmo, vejam a imensidão do poder e da glória de Deus. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, limitamos isso. Muitas vezes nós, não exercitando a nossa fé, nós agimos como se nada pudesse acontecer. Só que Deus, através da palavra, mostra que se nós tivermos fé, nós crermos verdadeiramente, vai acontecer. Se não acontecer, nós temos uma certeza absoluta, no céu nós vamos morar. Porque na terra, como sempre falo, na terra é tudo passageiro. Tudo aqui na terra nós temos quando nós nascemos, temos nossa vida, e quando partimos da terra. Então, nós temos um tempo X na terra. Então, temos que buscar a fé. Centrar a nossa fé em Deus. Buscar de Deus a todos os dias a revelação do Espírito Santo, buscar de Deus através da sua palavra o conhecimento, ver aonde que eu preciso, Deus, de uma cura, eu preciso de uma bênção, Senhor, eu preciso que o Senhor haja. Leia a Bíblia, lá tem muitos fatos, relatos que aconteceram e todos provados cientificamente. Tem pessoas que podem falar que um livro de história porque a pessoa é egoísta, ela não está nem aí pro seu próximo. A pessoa, quando fala assim, ela não gosta do seu próximo, não. Ela torce que a pessoa morra. Infelizmente é algo verdadeiro. Quando a pessoa ela quer que um bem da pessoa, ela vai falar que ela procura Deus, porque ele sabe que a pessoa está procurando a salvação, está procurando precisamente a cura, está procurando um emprego. Por que eu vou falar algo ao contrário para deixar a pessoa naquela desgraça? Né? Por que eu vou fazer isso? Se eu sei que tem um Deus que pode tudo, a pessoa pode duvidar, mas não importa. O importante é que Deus vai fazer. Quando nós colocamos na nossa cabeça, colocamos na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que Deus vai fazer a obra, Deus faz a obra. Se você tem dúvida de algo, coloque Deus à prova. Não estou falando de quesito de dinheiro, não. É quesito de fé. Exercite a sua fé. Procure a Deus, procure estar na presença de Deus. Procure orar, procure entregar os seus problemas para Deus. Muitas vezes nós temos problemas, temos coisas que acontecem dentro do nosso coração que nós não compartilhamos com ninguém. Porque muitas vezes é algo muito pessoal, é ruim de falar para a pessoa. Então, vamos buscar a face de Deus. Porque Deus faz a diferença em nossas vidas. É Deus que faz, é Deus que age. Nós temos que crer nisso, é Deus que faz todas as coisas. E perguntar a Deus, eu preciso de um milagre, Senhor. Eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor abra uma porta, eu preciso que o Senhor me ajude a comprar uma casa, me ajude a comprar um carro que eu não tenho, me ajude a fazer uma prova na faculdade. Mas na prova da faculdade não se esqueça de estudar também. Porque Deus pode abençoar sim, mas nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. Assim como nós queremos os bens materiais, nós temos que fazer a nossa parte. Não querer, nossa, eu quero uma casa, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Como que você quer comprar umas coisas, quer ter essas coisas se você não trabalha? Né? Então, ou fica difícil. Então, eu ir para ter uma casa, né, tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, tem que trabalhar. E Deus vai abençoar. Deus abençoa o nosso trabalho, porque de lá sai o nosso fruto do nosso trabalho, que é onde Deus está abençoando. Então, exercite a sua fé. Creia que no momento certo Deus vai abrir essa oportunidade para você comprar sua casa. Deus vai abrir a oportunidade para você comprar um carro. Se Deus der, glória a Deus e aleluia por isso. Porque a sua fé foi grande. E Deus está sendo fiel com você. Eu sei que tem pessoas que ganharam casa, ganharam carro. Deus deu. Deu de dado. Então Deus entregou. Pediu para alguém foi lá e deu, e encerrado o assunto. É a vontade de Deus, a vontade de Deus prevalece. Sobre a vida da saúde, nós temos que lembrar que muitas vezes quando estamos no hospital, tem pessoas que elas ficam muito carentes, elas ficam muito nervosas quando estão nesse tipo de lugar, principalmente quando estão doentes. Então, uma vez, quando na época do Covid, eu fiquei internado 10 dias. E lá eu pude falar do amor de Jesus. Mesmo eu estando ruim, né? Mesmo tendo que recuperar, o meu pulmão tinha 70, os dois pulmões com 70%, eu já tinha ido embora. Mesmo assim eu creio que isso aí ia ser de lá. E eu não perdi a
ficar lá esperando morrer para partir, não. Eu sempre falei até para as enfermeiras que eu ia sair do hospital e ia voltar para casa, ia voltar para minha esposa, ia voltar para minha casa. E eu aproveitei também para falar do amor de Jesus no hospital. Para falar, tinha pessoas lá que precisavam só de uma palavra de fé. Tipo, eles estavam desanimados, no outro dia, quando eu estava saindo, essas pessoas já estavam para sair no outro dia. Elas tinham perdido a esperança e achavam que talvez não saísse mais de lá. Mas elas saíram, mas por quê? Porque eu falei, Deus me usou, abençoou aquela vida, essa pessoa se mexeu e Deus fez, porque Deus queria que essa pessoa o procurasse. Visse o agir de Deus, que Deus estava cuidando dessa vida também. É assim que nós devemos ver. Deus nos permite certas situações para alcançar outras vidas que muitas vezes nós não conhecemos, nós não sabemos o que essa pessoa está passando. Mas muitas vezes ela precisa de uma palavra, uma direção, que ela vai tomar um rumo. E Deus tem algo para essa vida dessa pessoa. É isso que importa muitas vezes. Não importa se a pessoa não vai ficar na igreja que eu estou, se a pessoa não vai participar do vínculo da igreja que eu estou também. Se a pessoa estiver com Cristo, ela estiver depois fiel com Deus, é isso que importa. Pois a salvação dela é o mais importante, a salvação da pessoa. A pessoa exercitar a sua fé é mais importante. A pessoa exercitar a sua fé e ganhar a sua casa é muito mais importante. É algo de muito valor no reino espiritual, quando nós fazemos as coisas voltadas para Deus. Quando nós fazemos as coisas para Deus, tudo acontece. E muitas vezes as pessoas elas se espelham nisso. Porque a pessoa vai lá, se ora pela pessoa, Deus, através de nossas vidas, a pessoa é curada. Essa pessoa curada, ela conta para as outras pessoas o que aconteceu. A honra sempre é de Deus, nunca do homem. E conta aquilo que Deus fez, usando a vida de tal pessoa. Então, Deus trabalha, Deus faz acontecer. Nós devemos crer todos os dias que Deus faz, que Deus cura. Se você tem dúvida de algo, coloque na presença de Deus aquilo que você tem no seu coração. Abra para Deus o seu coração. Você tem a vontade de montar algo para você, montar um negócio para você, ore, busque a direção de Deus. Não deixe de não trabalhar. Faça a sua parte. E Deus vai dar a situação certa, o momento certo para você ter o seu próprio negócio. Porque existem vários meandros envolvendo pessoas que têm empresa sabem como funciona. Então, e Deus vai te dar essa possibilidade, mas durante esse tempo Deus vai te abençoar. Porque quando Deus faz algo, e também Deus não faz nada pela metade, Deus não entrega nada pela metade. Assim como Deus não entrega nenhuma profecia pela metade, Deus quando fala algo, promete algo, manda alguém falar com uma pessoa, Deus faz as coisas por completo, Deus não faz nada pela metade. Se fizeram falar para você e não se cumpriu, foi pela metade, não foi Deus que falou. Não foi Deus que estava falando pela boca de tal pessoa. Então, temos que cuidar com isso também. Mas o importante é buscar a Deus continuamente. Se você quer ter um encontro com Deus, leia a Bíblia. Você vai ter um contato íntimo com Deus. Peça a direção do Espírito Santo. Deus vai te mostrar várias situações, várias coisas que aconteceram com outras pessoas, que Deus fez, que Deus melhorou, que Deus curou, que Deus transformou, que Deus cuidou do seu povo. Né? Tem histórias que deu pessoas que se levantaram contra o seu povo e se deram mal, porque um anjo acabou com 3 exércitos numa pancada só. Porque Deus o que? Cuida do seu povo. E as pessoas que muitas vezes são guiadas por outros espíritos, principalmente do inimigo, eles se deixam se guiar por ele. Porque a intenção dele, quantas pessoas ele puder levar para o inferno, ele vai levar. Ele não tem interesse que nós vamos morar com Deus. Porque ele tem inveja, ele tem ódio da criação de Deus, que somos nós. Então nós temos que pegar e buscar a face de Deus. Não se deixe se entristecer pelo momento que você está passando. Não se deixe entristecer. Olhe para Deus, olhe para a glória de Deus. Muitas vezes as provas são momentâneas. Às vezes a gente passa por uns dias que é no deserto. Mas Deus tem a saída. Pode ter certeza, Deus tem a saída. Deus tem o que você está procurando, mas você tem que procurar mais. Deus muitas vezes quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele, mais contato com Ele, que nós conversemos mais com Ele. Procuremos mais a sua face, que nós o adoremos, que nós louvemos ao Senhor. Né? Tem muitos louvores que falam do poder, da unção de Deus.
né? Esses são os mais bonitos, porque nós glorificamos o nome de Deus, aquele que nos criou, nos formou e que nos cuida de nossas vidas 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, tenha fé que Deus vai te abençoar. Creia que Deus vai abençoar você nessa enfermidade. Deus vai trazer a bênção sobre a sua vida, sim. Creia que Deus vai fazer. Porque Deus, quando te promete algo, Deus, como eu falei, Deus não entrega nada pela metade. Deus entrega por completo. E se Ele entrega por completo, envolve muito mais coisas que nós não vemos, principalmente quando envolve o reino espiritual. E quando Deus quer trabalhar em nossas vidas, Deus não quer só trabalhar em nossas vidas, Deus também quer trabalhar no coração das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta. Porque Deus ama a sua criação. É isso que Deus quer. Que nós procuremos, nos rendemos ao seu pé, tenhamos o verdadeiro arrependimento, arrependimento de coração. Uma pessoa arrependida de coração busca a face de Deus e não comete mais os erros. Mas lembre-se que Deus age, Deus cura, Deus transforma. Se você está precisando de uma cura, ore, procure a Deus, procure mesmo a Deus, Deus vai abençoar. Eu não sei muito, porque tem enfermidades que são leves e tem umas que são mais graves. Mas para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Exercite a sua fé. Deus vai te curar. Procure, se exerça. Não, muitas vezes nós nos encontramos num momento assim que ficamos tristes, abalados por algumas situações. Mas nós temos que ter firmeza e estar com Deus. Que Deus não nos abandona. Deus está sempre conosco. Deus sempre está abençoando. Porque Deus, Ele tem um cuidado pelos filhos que são seus. Porque, como eu sempre falo, Deus, Ele quer que nós estejamos com Ele lá. Lá no céu com Ele. Onde não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais desespero, não vai ter mais agonia, não vai ter mais depressão, não vai ter mais tristeza. É isso. Nós temos que se focar nisso. O nosso problema, nós temos um problema aqui na Terra, mas temos que se focar, que temos que procurar resolver o problema com Deus. Mas nós sabemos que um dia tudo isso vai acabar, não vai existir mais. Todo esse sofrimento que nós passamos aqui na Terra não vai mais existir. A palavra de Deus fala que não vai mais existir. E lá nós temos uma vida que nunca ninguém vai ter aqui na Terra, vai ter. Por isso que nós vamos buscar. Não busque, faça uma busca diária com Deus. Procure uma igreja, esteja congregando numa igreja, esteja participando principalmente dos cultos de oração. As igrejas têm culto de oração, participe do culto de oração, é benção na vida, porque o culto de oração é muito bom. Participe da escola bíblica, participe das igrejas que tem escola bíblica, participe, faz bem para você, vai fazer bem para você, vai abrir o teu entendimento. Busque conhecimento, conhecimento sempre é bom. Não se deixe levar por pessoas que não querem nada com nada, porque muitas vezes essas pessoas elas não pensam no seu próximo. Elas não pensam no próximo, não. Elas pensam nela, no ego, no egoísmo delas. Mas essas pessoas também precisam ser alcançadas. Muitas pessoas já foram alcançadas tendo esse pensamento, mesmo contra, vendo aquilo que Deus começou a fazer na vida do próximo. E no final eles acabaram sendo transformados, porque eles viram aquilo que Deus estava fazendo. E quando Deus está fazendo, muitas vezes a pessoa ela pode lutar, dizer que não quer, porque não acha que é loucura, acha que é psicose, acha que não existe. Mas quando ela vê que Deus começa a fazer, curas começam a acontecer, Deus começa a usar as pessoas, a pessoa tem uma vida transformada, a pessoa começa a ter a glória de Deus na sua vida. A pessoa começa também a querer isso para a vida dela, porque muitas vezes tem pessoas que têm vidas totalmente desgraçadas e amaldiçoadas, bem dizer, na Terra. E elas precisam também. Elas precisam de uma transformação para que isso saia da vida delas, porque tem pessoas que vivem atormentadas. Essas pessoas atormentadas, elas precisam de libertação também. Muitas vezes elas já procuraram ajuda, ou alguém não soube dar a ajuda correta para essa pessoa, mas essas pessoas precisam também. Lembre-se também dessas pessoas na oração. As pessoas não são nossas inimigas na Terra. Quem é inimiga na nossa Terra é outra pessoa. A pessoa que foi expulsa do céu com 1/3 dos anjos, por rebelião e rebeldia contra Deus, pessoal contra Deus. Eles sim.
porque ele age no reino espiritual, ele faz de tudo para que as pessoas sejam prejudicadas. Ele oferece o prato e deixa que nós pegamos e depois tudo aquilo de errado aconteça em nossas vidas. Não perca a sua bênção, não perca a sua salvação, não perca o momento com Deus. E lembre-se, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus faz o impossível quando nós buscamos a face dele. Busque a face de Deus, se entregue sua vida a Jesus, caminhe com Deus, viram, olham, leia a Bíblia, peça direção para Deus para ler a Bíblia, promover, ore também, orar também faz muito bem, tenha um contato com Deus e congregue, porque isso vai ser bênção na sua vida, que Deus vai transformar, você vai ver que Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa, vai trazer transformação na sua casa e na sua vida. Pense nisso, pense, não deixe que o momento faça você ficar agoniado ou triste. Não adianta muitas vezes nós culparmos as outras pessoas por escolhas nossas também. As escolhas que nós fazemos refletimos naquilo que está acontecendo no momento de nossas vidas. Mas isso pode ser mudado quando nós tomamos a medida certa, tomamos o rumo certo da vida. O rumo certo é aceitar Deus como único Rei Salvador, se dobrar aos pés de Deus e deixar que Deus faça. Porque quando nós tentamos culpar os outros, nós queremos botar a culpa nos outros, sendo que o errado somos nós. Então, temos que pegar e buscar a face de Deus. E lembre-se, Deus tem sempre o melhor. E Deus sempre tem algo melhor. Para esse coxo que eu estava lendo a passagem do livro de Atos 3, fala que ele só estava ali, mais nada. E seria mais um dia ele pedindo dinheiro lá. E ele não podia trabalhar. Mas Deus fez algo totalmente diferente nesse dia. Usou Pedro para que ele voltasse a andar. Que ele pudesse voltar. E todas as pessoas que estavam ali ao lado viram que ele foi curado. E muitas pessoas queriam também essa bênção. Então, procure a face de Deus. Procure. Não se desespere. Porque Deus está conosco. Deus está cuidando de nós. Deus é Deus. E Deus tem o melhor para você. Tem o melhor para sua casa. Tem o melhor para o local onde trabalha, onde você está. Lembre-se, muitas vezes nós podemos ter problemas na família, com os parentes, com às vezes amigos, até no ambiente de trabalho. Mas nós devemos entregar nas mãos de Deus, porque Deus é que cuida de tudo. Nós temos que sempre aprender, Deus cuida de nós temos que entregar na mão de Deus. E Deus vai fazer. Que Deus abençoe você essa quinta-feira, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho. Você que está desempregado, que Deus abençoe, que Deus abra a melhor porta para você, que para você seja bênção na sua vida. Você que não tem uma casa, que Deus te abençoe, que Deus te dê a chave da sua casa, que Deus venha abençoar você, que dê uma casa para você. Se você quer um carro, lute, mas creia, Deus também vai te abençoar. E Deus não entrega nada pela metade. Você vai testemunhar um dia dizendo, Deus me deu, Deus me concedeu. Porque Deus viu o que eu precisava e assim Ele fez. E é para a glória dEle que eu estou testemunhando isto. Então Deus abençoe, dê uma ótima quinta-feira, ótima noite de quinta-feira a todos. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida e que Deus possa abençoar maravilhosamente as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.